Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo bem com relação à análise dos vídeos anteriores, estamos pegando o jeito, passo a passo. Hoje trazemos mais um assunto de extrema importância que trata do DRE, Demonstrativo de Resultado Econômico, o famoso DRE, um instrumento que permite com clareza administrar minha empresa, fazer a gestão da minha empresa. Antes de mais nada, pedimos que você compartilhe este vídeo para que ele possa atingir o maior número possível de pessoas para auxiliá-las em algumas dúvidas, em algumas questões, e também pedimos que se inscreva no nosso canal. A gestão financeira é a que dá todo o suporte para uma empresa se organizar no sentido do crescimento, no sentido da alocação de recursos, na questão do planejamento e desenho de processos maiores, melhores, diversificação de produtos. É a gestão financeira a parte primordial que vai então permitir que a empresa se organize de forma diferente e, consequentemente, cresça. Consequentemente, continue sempre tendo os resultados programados. A gestão financeira, ela não pode ficar relegada sem ter um apoio, um acompanhamento da direção da empresa. Este apoio, este acompanhamento é muito importante para dar o suporte que esta área necessita, que esta área precisa. Por outro lado, quando uma empresa tem determinados recursos, tem determinadas ferramentas, como é o caso do DRE, Demonstrativo de Resultado Econômico, que é o assunto em pauta hoje, a empresa tem um visual muito amplo da empresa. Eu posso, através desta ferramenta, entender claramente como o meu negócio está. Se as minhas receitas são suficientes, se as minhas saídas, meus custos, minhas despesas não estão em demasia, e saber claramente o meu resultado líquido, resultado operacional, bem como o resultado não operacional também, que faz parte do todo da empresa. Pois não adianta meu resultado operacional daquele mês, daquela competência, ser positivo, mas eu tenho um resultado não operacional maior que acaba, infelizmente, me deixando em prejuízo. O DRE, ele tem que ser organizado. O DRE, ele utiliza do plano de contas e os lançamentos das receitas e despesas para alocar nas contas respectivas, estruturadas, organizadas, tanto as contas dos recebimentos, das entradas, das vendas, quanto das contas dos custos e das despesas. Eu tenho isso de forma detalhada, para facilitar a visualização e o entendimento, para eu conseguir demandar ações específicas, ações
naquelas questões que realmente não estão de acordo como deveriam estar. A partir do momento que eu tenho um DRE estruturado, através de um histórico ou através de uma previsão, eu consigo estabelecer metas para cada conta. As entradas, os meus custos, as minhas despesas e já projetar meu resultado líquido, trabalhando em cima dessas metas, envolvendo o meu pessoal, as minhas equipes, as minhas áreas, cada um nas suas respectivas situações que dizem respeito a eles, que eles realmente tenham condições de intervir. Eu começo a integrar a empresa, gerar uma maior participação e comprometimento do meu pessoal, e com a soma e a força de todas essas mentes, de toda essa energia, eu consigo produzir resultados superiores. A análise de um DRE, quando fecha a competência, fecha o mês, porque eu preciso de um histórico de lançamento de um mês para realizar a análise. E por competência significa que eu vou fazer os lançamentos daquelas contas, daquelas situações, mesmo das entradas, das vendas ou dos custos e despesas, exatamente no período que ocorrer. Mesmo que eu faça uma compra de um produto, sei lá, R$1.000, e vou pagar parcelado em 4 vezes, mas na competência que estou, eu vou lançar o total, o R$1.000, mesmo que eu vá parcelar esse valor, ok? Isso é regime de competência. Porque eu preciso saber se a operação do mês deu lucro ou deu prejuízo. Por isso, adotar o regime de competência. Fluxo de caixa tem sua serventia, naturalmente, tem seu uso, mas o fluxo de caixa, já os lançamentos acontecem conforme era para pagar este mês, não deu, vou pagar no mês seguinte. Então, no fluxo de caixa vai aparecer lançado no mês seguinte, não no mês da competência que aconteceu. Então, para essa análise que estamos propondo, já o fluxo de caixa não é viável neste sentido. O que nós fazemos um complemento de análise para tornar muito mais eficaz o entendimento é você analisar o seu DRE daquela competência e junto estar analisando o fluxo de caixa projetado, o que eu tenho para frente, para receber e para pagar. Desse modo, eu tenho um entendimento, uma clareza muito grande de todo o processo. Eu consigo ampliar muito a minha visão e entender que mesmo o DRE me dizendo que neste momento, até esta competência, eu estou bem, eu estou tendo resultado de acordo com as metas, mas e a sequência? E os próximos meses? Eu preciso então ter uma ferramenta que me auxilie, me dê essa clareza, essa visão, para que eu possa tomar alguma medida se necessário for, porque eu pretendo continuar indo bem e eu posso continuar indo bem. É uma questão de você
ter os recursos de análise necessários, de você ter o financeiro estruturado de acordo com a necessidade do momento, do decorrente, que vai precisar para uma segurança maior da sua empresa. Uma vez que eu faça essas análises, eu tenho total condições de tomar então aquelas medidas pontuais, seja no faturamento, nas minhas vendas, seja nos meus custos, na minha estrutura dos meus custos, ou seja na estrutura das minhas despesas. Quando eu falo estrutura das minhas despesas, eu tenho lá despesas com pessoal, está aqui todas elas. Tenho despesas com tributos, está aqui todas elas. Eu tenho despesas com infraestrutura, estão detalhadas. E assim por diante. Cada uma dessas contas, desses itens, tem seu respectivo plano. Eu tenho diversas maneiras de estabelecer meus planos, minhas metas. Através de um histórico, que eu vou fixar essas metas, ou até mesmo de uma projeção, e também muitas vezes, de acordo com um faturamento bastante flutuante, de acordo com uma demanda assim também, eu posso estabelecer minhas metas baseado num percentual sobre o faturamento. Também consigo, da mesma maneira, fazer o devido acompanhamento e garantir que minha empresa opere bem, opere corretamente. Muito importante a partir que eu identifique algumas variações, né, por meio do DRE, no sentido de resultado econômico, e com o auxílio do fluxo de caixa projetado, eu estabeleça ações que eu tenho que tomar, que eu tenho que resolver para a garantia que a próxima análise da próxima competência saia de um modo melhor, que aconteça, ocorra de um modo melhor, que aconteça de acordo com as metas e planos desenhados. Então essas ações precisam do meu acompanhamento como gestor para que realmente sejam executadas. Muitas vezes todo o processo é muito bem feito, análise, estabelecimento do plano de ação, porém na prática não acontece tudo aquilo que foi escrito. Por quê? Faltou alguém responsável para acompanhar e garantir que isso seja executado, que isso seja feito, realizado. Uma vez tendo essa disciplina colocada em prática, todas essas medidas, melhorados os resultados, eu aumento a minha capacidade da empresa, eu tenho um resultado líquido maior, que vai me proporcionar condições de investimentos, condições de melhorias, condições até de desenvolvimento de novos produtos. Abre um leque maior, muito maior de possibilidades. E a empresa cresce numa velocidade também correspondente, uma velocidade maior. Se eu não tenho essa análise, muita coisa eu só vou ficar sabendo quando, como costuma dizer por aí, quando estoura, né? Eu trabalho numa espécie de efeito serrote. Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. E esse efeito serrote tem um prazo de validade. A gente já viu coisas por aí, infelizmente, né? E a estatística também que o pessoal nos revela, né? O próprio Sebrae tem estatísticas atuais
da questão das empresas que infelizmente param suas operações, e isso tudo nos vídeos anteriores a gente já abordou sobre a falta de gestão. Nesse momento estamos falando mais do financeiro, e que é, de qualquer maneira, o centro do processo da empresa, que faz com que a empresa seja uma empresa saudável, para crescer, para ter lucros, né? Ganhar dinheiro como nós queremos, como é a finalidade da empresa, dinheiro, lucro, para poder continuar no mercado, nesse mercado competitivo. Porém, quando estamos organizados, o mercado pode ser competitivo, mas eu consigo me antecipar a muitas coisas, eu consigo estar à frente, e com isso eu consigo melhores resultados para a minha empresa, para minhas equipes, para a minha estrutura, e com o pessoal motivado, porque a empresa está crescendo, eu tenho sempre mais forças para continuar neste processo, continuar nesse circuito de crescimento, nesse circuito organizado, porque eu tenho uma empresa organizada, eu tenho ferramentas de gestão. Minha área financeira só consegue dar suporte efetivamente à empresa se a área financeira for organizada. Essa organização pede pessoas, naturalmente, que conheçam, pessoas que sejam treinadas, porém com ferramentas de gestão. Porque senão essa equipe também não vai conseguir identificar muita coisa. Mas, combinando as pessoas com as ferramentas de gestão, as coisas são diferentes. Mudam os resultados. Tem-se uma outra visão, tem-se um outro ponto de vista, tem-se outras iniciativas. E iniciativas essas que fazem a empresa ter um outro crescimento, uma outra velocidade. Nos dias de hoje, não podemos ficar à mercê do amanhã, de ver como é que alguém vai estar se comportando, e como um concorrente que vai estar fazendo. Ok, o benchmarking é uma ótima estratégia, mas para mim fazer isso, eu preciso ter a minha organização interna. Senão, quanto vai me adiantar ter certas informações do concorrente, do mercado, se eu não estou apto a fazer? Ou vou fazer de uma forma que eu não tenho certeza se está certa, se está coerente. Que resultado isso está me demandando? Novamente, precisamos das ferramentas de gestão. Hoje o assunto, então, é o DRE, Demonstrativo de Resultado Econômico. É uma ferramenta, eu diria, a mais importante da gestão financeira. Claro que ela não pode ser isolada, trabalhar sozinha. Há necessidade de outras mais combinadas para ampliar a visão, ampliar o conhecimento. Mas, de posse de um DRE na mão, com informações precisas e já estabelecidos seus planos e metas, eu consigo entender claramente se eu estou bem, se eu não estou bem. Eu consigo entender claramente o que fazer
ou envolver meu pessoal, minha chefia ou minhas equipes, meu pessoal principal, para fazer uma análise, fazer um estudo e dali sair um plano de ação. Um plano de ação eficaz, um plano de ação que vai fazer com que os resultados mudem, os resultados sejam resultados mais positivos, resultados de maior margem de ganho, que com isso a empresa se torna uma empresa mais competitiva, uma empresa que tem mais condições de fazer mudanças, de fazer ampliações, de fazer modificações, de desenvolvimento de novos produtos. E uma série de outras questões, com certeza. Se a empresa é uma empresa que não tem essa solidez, não tem essa lucratividade, infelizmente ela acaba não conseguindo fazer as melhorias que precisa. E fica muito vulnerável. Seu risco é muito grande. Não se sabe claramente o dia de amanhã, a semana que vem, etc. Como é que vai estar ficando? Nós podemos ter uma segurança total. Podemos, de um modo relativamente simples, fácil, apenas com disciplina. Disciplina, e para que eu possa estar sempre envolvendo a minha equipe. Estar sempre envolvendo aquelas pessoas que têm uma ligação mais direta com essas situações, com essas questões que demandam melhorar, que demandam medidas corretivas, medidas de melhoria. Vamos juntos estruturar o seu DRE, vamos tornar sua empresa segura, tornar sua empresa cada vez mais lucrativa, uma empresa que tem uma visão ampla sobre a sua estrutura, sobre as suas possibilidades financeiras. Ela pode se programar com isso e tranquilamente, mesmo a médio, longo prazo, honrar todos os seus compromissos com segurança. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho.